Olá, 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 que alegria voltar a estar com vocês, compartilhando essa alegria, essa felicidade de poder interagir com todos vocês. Principal, obrigado pela audiência. Obrigado por o que vocês estão fazendo, nos tornando uma audiência absurda. Isso eu devo a vocês. Gente, hoje eu tenho uma entrevista, mas é uma entrevista que foge um pouco à regra. É uma entrevista, não vou falar fantástico, porque é mais. Hoje eu tenho a honra de receber em estúdio o Wilson Coca, o maior dramaturgo do teatro brasileiro, e é um fenômeno. Quantas peças ele tem? Às vezes 2, 3 peças recordistas de bilheteria na cidade de São Paulo, em teatros diferentes. Eu estou falando com um gênio, eu estou falando com meu amigo Wilson Coca. Seja muito bem-vindo, meu Obrigado. amigo. Mas isso tudo é ele que está dizendo, não é você que está dizendo, né? O Só grande... É que, na verdade, passou um passarinho aqui e contou toda essa fofoca para mim. Pois é. Muita historinha, né, Muita historinha. Leonardo? E por falar em historinha, vamos conversar uma coisa. Eu queria saber o que te levou, quando você era pequeno, como é que você enveredou pelo caminho do teatro? Como que foi isso? Que visão, que coisa maravilhosa que aconteceu com você. Bom, desde criança eu sonhava em ser artista porque eu via cinema, tal, no televisão estava começando, né? Então, e só as pessoas de poder aquisitivo que conseguiam ter uma televisão em casa. Mas a gente assistia aos poucos, eu achava interessante, e na escola perguntava para os alunos, o que você vai ser quando crescer? Um falava engenheiro, outro arquiteto, e tinha coisa que eu nem sabia qual era a função de um engenheiro, criança. Então eu inventava uma história, porque eu não queria dizer em sala de aula que eu queria ser artista, né? Que ia ser uma gozação geral. Mas depois eu consegui entrar foi o primeiro teatro que eu fiz foi na Vila Maria Zélia, no Belém. Eu era garoto ainda, e ali eu comecei e fiquei até 57, 50 Aí eu fui para o Teatro Experimental do Matarazzo, que é onde hoje é o Teatro Bibi Ferreira. Ali eram ali ainda continua, né? São 2 casarões ali. E depois eu fui para a TV Tupi em 58, participei da Lodossura, que as estrelas eram a Eva Vilma e John Herbert, né? Mas tinha uma entrada, uma coisa, então fazia minhas pontinhas, tal, entendeu? Ali, aqui. E o Cassiano Gabos Mendes via que eu decorava rápido e ele me dava comercial, porque antigamente só mulheres faziam comerciais, né? Então comecei a fazer comercial também, depois eu enveredei para a dança. E aí que eu queria chegar assim, Marco. Como foi o problema da dança? Você quis, caiu do céu, caiu no colo? Como que foi isso? Porque eu sei que você foi um grande dançarino. Eu fui assistir aqui em São Paulo um espetáculo onde tinha Luciano Luciani, que era um italiano, a Ládia Centenário, que foi bailarina do quarto centenário, e Nino Giovanetti. E eu achei fabulosa a apresentação deles, porque não era apenas uma dança, uma dancinha, era uma coisa com muita técnica, muito assim. Eu esperei o final, fui conversar com eles, e peguei o endereço e dali parti. Comecei a fazer aula com eles, mas era mais ligado ao jazz. Aí eu emendei com ballet clássico, com uma italiana do Scala de Milão, Maria Meló. E em 64, eu já dançando um pouco, né? Que 62 foi isso. Já comecei a participar na TV Record, em outros programas que tinha ballet. E fui para o Rio de Janeiro. Aí assinei contrato com a TV Celso, depois da inauguração da Globo, fiz o Cassino da Urca ali na Praia Vermelha, né? E dali continuei a fazer as coisas. Depois fui para os Estados Unidos estudar também, em Nova York, fiz aula com Jojo Smith, Alvin Ailey. Antes disso, dancei com Lenny Dale também, né? Quando ele chegou ao Brasil. E paralelo, comecei a eu fiz curso para figurino, né? Para moda também. Desde 69 que eu faço também. Você dançava mais o clássico? Os dois. Os dois. Eu fiz muita dança também, folclórica. Coisas até que eu não gostava do estilo,
né? Porque são estilos diferentes, né? Mas tudo vale a pena porque está ligado à dança e você aprende. Então você pode discutir sobre folclore, você pode discutir sobre o balé clássico, você pode discutir sobre jazz, entendeu? Então é importante você fazer coisas até que você não gosta, mas você toma conhecimento, toma ciência que aquilo existe. Então você pode, durante a tua carreira, diferenciar uma coisa da outra. E como foi sua evolução na dança? Foi bem. O pessoal, eles gostavam muito de me ver dançar. Tinha gente que comentava, você depois do Lênin é o melhor brasileiro. Mas eu não gostava de me ver dançando. Não gostava Você não de me ver. gostava? Não, porque eu quando me via dançar, eu via que o braço não tinha, a mão estava morta, não tinha expressão, né? Porque você tem que botar, é o corpo que dança, né? Não é só o pensamento, nem tudo dança. Então, eu não gostava. Então, eu pedia para me fotografar sem eu ver o fotógrafo. Porque dançando eu ia ver meus erros. Porque sempre quando tem um fotógrafo, você se prepara. E eu não queria me preparar, eu queria dançar e ver do jeito que eu me apresento normalmente, sem ter que fazer pose para aquilo, entendeu? E aí eu via os erros, que o pé não esticava, a mão. Então, nas aulas, eu procurava corrigir isso tudo. Entendeu? Em aula, porque na aula que você corrige, entendeu? Tal. Aí dancei a temporada do Nureyev, em 67, que ele dançou com Margot Fonteyn, eu participei também. Você dançou naquela peça? Dancei, eles fizeram, teve várias, uma temporada deles, e eu participei. Que na época quem estava ligado a tudo era a Tatiana Leskova, que foi minha primeira professora russa de clássico, e a diretora do Teatro Municipal, e desse evento era da Lauascar, do Rio de Janeiro. E daí começou. Depois eu fui para os Estados Unidos, fiz amizades, estudei lá com o pessoal e fui assistir vários balés, né, com negros, inclusive, que eram maravilhosos, né? E a companhia do Alvin Ailey também. E aí, você venceu essa etapa importante, que foi a dança. Sim. Como que foi a tua carreira depois disso? Aí eu estudei um pouco de cenografia, com Ciro Del Nero também, entendeu? E uma coisa também importante é quando você trabalha num ambiente assim de arte, que se você luta para chegar ter uma carreira artística, isso, por exemplo, quando fui para o SBT, eu fui com uma função só. Eu fui como figurinista. Eles queriam que eu fosse chefe, eu falei, não quero ser chefe de ninguém. Só quero saber quem vai mandar em mim. Se sabe mais do que eu ou igual. Porque você aceitar de uma pessoa que te pergunta por que você pediu 2 metros, por que pediu 3 metros, aí não funciona. Entendeu? Aí eu fico meio mal criado às vezes. Então, você aprende olhando. Então, eu ia na cenografia, eu via. Tanto que quando eu depois passei era o Silvio, a Paula Cavalcante, né? E eu era ligado à Paula. Então eu quis que todos os figurinistas da casa, que muitos terminam faculdade, mas não se especializam em desenho de moda. Então um figurinista chega para o contramestre, que vai cortar um tecido para fazer um figurino, e ele não sabe criar um desenho, ele vai passar uma imagem do que ele quer para o contramestre, e o contramestre vai visualizar da maneira dele, não está no papel. Então eu fiz com que o SBT pagasse curso de desenho de moda para todos os figurinistas daquela época, consegui com que a gente tivesse acesso à compra de livros também, de moda, e que eles pagassem uma parte da faculdade, quem quisesse iniciar faculdade de moda, né? Então muitas pessoas, eu consegui desse benefício para o pessoal. Então, muita coisa, voltando à pergunta, você quando está trabalhando numa área, você aprende indo na cenografia, você vê como é que eles trabalham, você vai no figurino, você vai na maquilagem, entendeu? Então, você vai aprendendo essa coisa toda e você pode discutir e orientar sobre isso tudo. E foi assim, esse começo todo, né? Mas... E aí, em 94, eu montei 2 musicais, um com a Maria Alcina e outro com a Salomé Paris. E
E aí no palco assim eu fiquei pensando, eu falei assim, eu vou escrever uma peça. Então, Era isso que aí eu comecei a escrever, aí a primeira, a segunda, a terceira, e aí foi. Eu comecei em 94, em 2003 eu montei a primeira, que foi As Mona Lisas, que está há 14 anos em cartaz. Depois outras peças, né? Tem A Sogra que Pedia a Deus, que está há 9 anos já em cartaz. Lex e Babados, Um Certo Machão, infantil também, Branca de Neve Não Mora Mais Aqui. É. E aí fomos lanchando. E faço as músicas também para as peças. Você também compõe música? Faço a trilha, eu faço a trilha. Na Mona Lisa as músicas são todas minhas, só a abertura que não, que é das 4 estações de Vivaldi, que é a abertura, né? É renascentista, né? Então essa daí é que eu uso. Porque Você fez uma peça, eu não lembro agora, era Batman Robin, alguma coisa assim. Essa daí é do Ney, é o jornalista do Ratinho, Ney Inácio. Ele fez, e eles encenaram ali no Bibi Ferreira. Depois eles me pediram para fazer uma nova direção. Não era a sua? Não, aquela não é minha, não. Eu fiz a direção depois, lá da peça. Talvez volte agora também, que a gente está acertando para voltar. Me fala uma coisa. Mas aí como produtor. Como produtor. O que você sentiu? Você sentiu medo de fazer a primeira peça sua? Como dramaturgo? Não, assim, de escrever, você diz, ou de encenar? Não, de escrever. De escrever? Não. Para mim era uma tentativa, mas como eu já estava nesse meio, imagina, de 1954 até 1994, eu falei, acho que alguma coisa eu vou conseguir fazer. Vai conseguir, Vou conseguir escrever. Mas não tive. Isso daí é uma coisa que todo mundo acha que quando escreve uma coisa é o seu filho, né? Você botou um filho no papel, né? Então, mas você sempre está sujeito a críticas, né? As pessoas que gostam, as pessoas que não gostam. Mas eu acho que a crítica quando a maioria vota assim, é melhor. É gostoso. Então, mas que gostoso. Eu vou contar uma coisa para vocês agora. Eu tive, antes da televisão, eu fui dono de teatro, montei um teatro. E esse teatro era um pedaço do meu coração, um pedaço de mim. Porque era um sonho que se tornava realidade. E eu, nesse teatro, foi um teatro que ficou famoso, teve pouco tempo de duração, mas ficou famoso. Eu tive a honra, a alegria, eu acho que a maior satisfação na minha vida, nesse teatro, ter conhecido o Wilson Coca. E ele me deu um presente que jamais na vida eu vou conseguir esquecer. Ele me deu A Sogra que Pediu a Deus. Foi, né? Uma montagem no teatro. E lotava lá, né? Lotava. Nós trabalhamos com overbook de 20%, 30%. As pessoas sentavam no corredor porque não podia perder a peça. Era bom, né? Isso é um fato. Você ter me presenteado com essa peça. Não. Foi uma coisa que eu jamais na minha vida vou esquecer. Eu acho que tudo que a gente faz, assim, ainda mais quando é direcionado a público, a gente está sujeito a cair no agrado ou não. Verdade. Entendeu? Eu tenho peça também que eu escrevi, que eu encenei e já vai para a gaveta, que eu não vou fazer mais também, entendeu? Porque não é porque... E tem peças que eu escrevi que tem gente que adora e eu fui até o fim, mas eu não gostava daquilo. Mas eu sou teimoso, eu vou até o fim. Depois, se alguém... Sempre tem um doido, né? Sim. Se gostar e quiser encenar, ele faz também, entendeu? Mas eu sempre vou até o fim nas coisas que eu começo, que é para não ter dúvida, né? Sobre a pessoa gostar ou não gostar. Porque tudo é papel, né? Você põe no papel. Depois você vê a pessoa falar e quando começa a falar, dá o texto, né? Na leitura. Então você vai sentir o que precisa eliminar, o que precisa acrescentar. Eu vou te pedir licença, 1 minuto. Sim. Nós vamos fazer um pequeno break. Eu sempre falo para vocês, não vão me trair não. Pega aquele aparelhinho que muda canal, sabe? Que trai e joga no lixo. Não fica perto dele não, tá? Voltamos já. Vapt-vupt. Vamos à pergunta de hoje do Minuto do Direito BCC. Compras pela internet.
Comprei um produto pela internet, não gostei, posso devolver? A resposta é pode. Se você comprou fora do estabelecimento comercial, você pode devolver e não precisa explicar o porquê. Você tem o prazo de 7 dias para devolução. Agora, se a compra é no estabelecimento comercial, dentro do estabelecimento comercial, não há direito de arrependimento. Mesmo porque no estabelecimento você tem uma avaliação melhorada, você pode tocar o produto, você visualiza com muito mais detalhes, conversa com o vendedor. Então, compras dentro do estabelecimento, tudo bem, que a loja muitas vezes, por uma questão de proximidade com a clientela, permite a troca. Mas via de regra, é fora do estabelecimento que você tem o poder de exercer o direito do arrependimento, ok? Minuto do Direito na BCC Television. Então, eu falei para vocês que era VaptVupt. Do meu coração pula por vocês estarem junto comigo. Obrigado. Como diz o outro, obrigado! Então, vamos continuar falando. Vamos. Agora eu quero que você conte. Você tem tanta história de cada peça que você escreveu. Você não vai ser capaz de lembrar da... Foram 63 peças que você escreveu? É, mais ou menos. Mais ou menos. 63, Mas 64. daquelas que você mais se lembra, conta alguma coisa triste, alguma coisa gozada, das principais peças que você se lembra. Mas deixa a sogra pedir a Deus por último. Olha, é complicado porque tem pessoas que às vezes me pedem, você pode escrever uma peça para mim? Porque eu acho que escrever é uma coisa muito de inspiração. Total. Eu fiz uma que fez sucesso, que agora está parada também, mas o pessoal me pede toda hora para que quer voltar com esse texto, que chama Um Certo Machão. Essa peça era até uma encomenda de um amigo, e aí eu escrevi num dia e meio essa peça. Foi a mais rápida que eu fiz, porque eu tinha começo, meio e fim da história. Eu falei, aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso. Então eu fui desenvolvendo, e ainda demorei um dia e meio, porque um amigo meu caiu de uma altura e quebrou a perna, e eu tive que levar uma cadeira de rodas para ele. Mas demorei um dia e meio. E eu faço tudo à mão, eu não escrevo no computador. Eu faço tudo Você no escreve papel. à mão? É, eu escrevo à mão, tudo, tudo. Assim, peças, né? É. Da criação. Por quê? Porque como eu já sei o que eu estou escrevendo aqui, se eu tenho que voltar atrás, espera aí, a Maria saiu na página 13, eu estou na página 17, ela já voltou, não voltou, eu já sei onde eu vou procurar. No computador, aquela coisa de ficar rolando tela para cima e para baixo, me dá sono. Então, uma amiga minha japonesinha, que é a esposa até de um grande autor premiado, que é o Murilo Dias César, ele ganhou o prêmio Vladimir Herzog também e outros, ela trabalha com isso. Então ela ficava lá no meu computador e eu na sala escrevendo. Ela, estou terminando aqui. Eu falei, tem mais 2 páginas, toma aqui. Aí eu escrevendo, tem mais 2. Ela vai digitar, ela é prática, ela sabe os atalhos todos, que eu não sei, e ela vai, depois ela faz a correção. Mas essa foi num dia e meio. Agora, tem peças, por exemplo, Máfia Brasileira, que eu escrevi, ela estava ótima até o pedaço que começa o conflito. E eu não achava o conflito para aquilo lá. E um dia assistindo um filme, eu andava na esteira e ficava pensando, o que eu vou fazer ali, o que eu vou fazer? Ficava andando e pensando, nada. Aí um dia eu sentei, começou um filme, eu falei, poxa, esse filme eu já vi 4 vezes.
Quando eu ia mudar de canal, eu vi a perna só do ator com uma maleta prata. Eu olhei assim e falei, já sei, o conflito vai ser a mala prata. E aí eu terminei a história dessa peça. O conflito todo ficou em cima da mala prata, na máfia. Então, a máfia russa, japonesa, a italiana queria saber da mala, porque a mala... É uma comédia, né? É. Mas foi legal ali. Muito bom, eu Então tem assisti. coisas que você... Porque não adianta você escrever uma coisa só piada. Você tem que ter o começo, Que a o meio e mescla, fim, né? criar o Começo, meio e conflito, fim, aquela coisa toda. E colocando um pouco de graça, um pouco de seriedade. Isso, tem. Porque até, que chama patos, né? Que é, você tem que ter, em cima da tristeza, do drama tem a comédia. Você vê o Charlie Chaplin, ele comendo uma sola de sapato, é uma miséria. Mas você dá risada, né? Com a cena. Então, fica. Uma pessoa tropeça, a pessoa está morrendo de dor no pé, ou cai, mas você ri. Verdade. Então, eu tenho poucos dramas escritos, eu tenho alguns, né? Alguns eu tenho. Então, você quando vai encenar, você vai para o palco, que tem a leitura de mesa primeiro, que todos os atores vão ler, cada um com seu personagem. Então você vê se está muito repetitivo alguma coisa, ou se tem que acrescentar alguma coisa. E tem peças... Você faz o filtro vendo os artistas falando? Vendo, você vê se coloca ou tira, entendeu? Não só eu, como diretor também que eu chamo, né, para dirigir, porque às vezes eu estou cuidando de outras coisas, eu não posso ficar dirigindo peça também e tal, né? Mas eu nunca tiro a autoridade do diretor que eu chamo, porque fica uma coisa muito desrespeitosa, vamos dizer assim, né? Então, quando eu tenho algum palpite para dar sobre aquilo que eu escrevi, eu chamo o diretor e falo, olha, o que você acha daquilo assim, entendeu? Então, nunca tiro a autoridade na frente do elenco, que é para não avacalhar a coisa ali dentro, entendeu? Do trabalho, não perder o respeito. Mas cada história, o ritmo é sempre igual, o mesmo, né? A montagem e tal. E às vezes a peça já até está em cartaz, quando vem uma coisa assim, uma piada e eu vou Você e às coloca, vezes né? acaba encaixando, né? Então tem fascinante, essa fascinante. coisa. Você escrever e depois ver aquilo que é a sua ideia se materializar, eu acho que deve dar uma emoção muito grande. Não, claro, porque você... eu acho, por exemplo, assim, que a gente tem que dar oportunidade a autores novos, porque você incentiva, porque eu tenho vários amigos meus que já escreveram alguma coisa e não encenam, não tem a oportunidade de colocar isso em prática, entendeu? Então tem amigos meus que vêm, me agradecem e tal, me mandam texto para ler, eu falo, eu vou ler, se tiver um tempinho eu vou ler, leio. Que é pra Você falar. lê mesmo? Leio. Porque não posso ser mentiroso com as pessoas, né? Eu brigava muito isso. Não, eu falo em relação àquilo que se chama importante tempo, né? Ah, sim. Não, mas Porque você, eu do jeito leio. de Se ser eu não leio, eu falo, olha, dá um você tempinho ficar pra eu lendo ler. ainda é difícil, né? Então tem autor que me manda e ele coloca ali tudo que o diretor tem que fazer. Não pode? É? Não, você tem, em alguns momentos você tem que colocar uma intenção. Então, estou escrevendo aqui. Então, a Maria faz isso aqui. Ela entra pela porta esquerda. Por que eu quero que ela entre pela porta esquerda? Vamos dizer assim. Porque tem algum motivo por que eu quero aquilo. Claro. Então, eu coloco só essa observação. Mas se eu colocar tudo ali, o diretor vai falar, não precisa de mim, a peça já está dirigida pelo autor, né? Já está dizendo onde senta, onde levanta, o que faz, tudo. Então, você tem que dar essa liberdade para o diretor, né? Das tuas peças, desse número grande de peças que você fez e escreveu, qual foi a que você lembra assim de cabeça que mais te empolgou? Que mais mexeu com você e com teu ego? Quer pelo público, quer pelo texto, enfim, sei lá. A primeira peça que eu encenei foi As Mona Lisas, essa que está há 14 anos, né? Inclusive, eu comecei com ela na Praça Roosevelt. Ah, é? Eu abri, na época assim, eu fiz à meia-noite de quarta e quinta. Não sabia o que ia dar, mas fizemos ali, entendeu? E na estreia chegaram umas 6 ou 8 senhorinhas, todas de lenço de seda, tudo. Eu pensei, meu Deus do céu, será que essas mulheres sabem do que se trata a peça? Porque vem a Mona Lisa, o que eu fiz? Eu peguei a cara da Mona Lisa, quer dizer, a foto do quadro, tirei o rosto da Mona Lisa e coloquei do ator, mas super bem trabalhado. E
E ficaram 3 Mona Lisas, né? Com a mão aqui e os 3, porque são as Mona Lisas, né? Então são 3. E todo mundo parava porque é um cartaz que chama muita atenção. Oh. E eu pensei, será que essa senhora sabe do que se trata? Porque são 5 atores, 3 são as Mona Lisas e o casal, que é o... As Mona Lisas eram mulheres ou era gay? Não, são 3 gays que dividem o São 3 apartamento. gays, Mas não tem um palavrão, não tem um palavrão. E o rapaz que eles criam como filho, né? E a vendedora de produtos de beleza, que o gay gosta de produto de beleza, né? Muito. Então, e ela vem e se apaixona pelo filho. E os 3 gays promovem o casamento. Entendeu? Então não tem palavrão. Eu só, quando vem... O que de criança parecia peça infantil até. Criança com 8 anos, 10 anos, e eu só avisava os pais, olha, o tema é esse daí. Não tem palavrão, não está ensinando ninguém a ser, nem manda para quem é. Entendeu? E era assim, de lotar o Arthur Azevedo, 400, agora diminuiu, depois da reforma, mas 480 lugares lotados, a gente botava placa, lotação esgotada. Paulo Herói, 600 lugares, lotação esgotada. Não todos os dias, também não vou mentir. Não, mas assim, fim de semana, pelo menos um dia de fim de semana, dos 3 dias era lotado. Paulo Herói era em Santo Amaro, né? Santo Amaro, Santo Amaro, naquela avenida ali. Mas assim, cada peça tem... você vê, é bom, você fica feliz quando cai no agrado do público, né? E outras tantas que foram encenadas, assim, cada uma é difícil, porque você pincela uma coisinha aqui que você gosta mais, na outra que você gosta também, entendeu? E depois a sogra que você viu, né, que foi lá, estreou lá no teu teatro. No Jô Ela foi Soares. montada lá. Ela foi montada tudo toda lá. Foi tudo lá. E foi sucesso lá, né? Nossa, gente, vocês não sabem que peça maravilhosa. Essa está há 9 anos já. Que peça. Você lembra para acomodar todo mundo lá dentro brigando? Você lembra? Dentro do teatro? O Teatro Jô Soares não era um teatro enorme. Não, era de 250 pessoas. Mais ou menos, um pouco menos talvez, mas como colocava cadeira extra, né? Tinha que colocar e vocês sentavam no chão. Um sentava no corredor. Mas foi uma coisa deliciosa. Participar, vendo meu amigo, que faz tanto tempo que eu não vejo, o Apolônio. O Apolônio. Ele está ensaiando agora. Ele está ensaiando, ele? Eu fugi do ensaio para vir aqui com você. É? Ele está ensaiando, vai ensaiar até a noite. Apolônio, meu amigo, um abraço para você. Você é uma personalidade fantástica. Um grande abraço para você. Mas eu vou te trazer aqui. O Apolônio dirigiu mais de 100 peças já no Brasil todo. E agora ele está ensaiando uma outra minha que deve estrear ou agora em setembro ou outubro. Só estou definindo o teatro, que chama o Entregador de Pizza, que é com Hilton Heve e um outro menino novo, que é o Guilherme Cedran. Vamos ver se funciona também. Pelo jeito, eu imagino que deve ser engraçado. Entregador de pizza não é um tema que Entregador de pizza. Mas fala mais alguma coisa da tua carreira. Eu não consigo puxar, porque eu sei tantos problemas que começa a confundir na cabeça. Não, mas o teatro, né? Agora com essa crise, você sabe que está difícil para todas as áreas, né? Então o teatro a gente está brigando muito. Peças tem que fazer promoção. É porque o teatro ele é cultura, mas você pode viver na época de crise sem o teatro, sem o cinema, né? Que é triste, né? Mas você não pode deixar de comer, de pagar contas e se vestir para a situação está diversão. ficando difícil. O governo divulga que está uma maravilha, que o emprego... honestamente, eu devo ter problema de vista. Porque ele diz, a economia está aquecida. Eu não consigo ver isso na televisão. As emissoras estão tudo quebradas. Porque não consegue pagar as contas. Mandando, teve cortes, né? Normalmente o corte em televisão é fim de ano. Esse ano algumas emissoras já fizeram agora, já em julho, agosto. Continua agora. Não vou falar o nome da emissora, mas... Eu sempre briguei em todos os canais que eu trabalhei na vida. Trabalhei em todos os canais de televisão que você pode imaginar. Os abertos e os que já fecharam. Mas eu sempre briguei para todos os canais irem bem. Porque eu sou empregado.
de um canal. Mesmo sendo artista, seja lá o que for, o dono é o dono. E todos são funcionários. Então, eu sempre torci para todos os canais, não só para aquele que eu estou trabalhando, mas para os outros. Porque eu saio daqui, o outro estando bem, eu tenho chance de trabalhar lá também. E se eu torço para o outro ir mal, se eu saio daqui, eu não tenho espaço no outro também. Então, eu sempre torci. E eu sempre falo e falei que as pessoas têm que torcer porque tem canais de televisão, um que eu falo abertamente aqui também, que foi o SBT, trabalhei lá muitos anos, foi uma casa muito... Aliás, todas foram boas para mim, tá? Mas, assim, o SBT sempre foi uma família muito boa, assim, entendeu? Lá. Eu não estou falando isso com a intenção de voltar a nada, não. Tenho bons amigos lá, como eu tenho na Band, como eu tenho na Record, tenho na Gazeta, mas, assim... Você é o sonho de qualquer canal. Você é o sonho de qualquer canal. Se você for em outros canais, não vou citar nome, e chamar quem quer voltar para o SBT, muita gente volta. Porque sempre foi uma casa muito boa para se trabalhar. Sabe, é uma coisa assim que eu estou falando abertamente aqui, não tenho... eu vou, visito meus amigos lá, tudo, mas não tenho acerto nenhum para fazer lá. De eu estar falando aqui para agradar, não. Eu não sei, eu não tenho essa experiência que você tem. Mas eu acho importante, se você passa por uma televisão, sim. Você mudou, você cresceu, você diminuiu, Todo lugar. Mas te resta aquela lembrança, claro, os amigos, você tem vontade de ver. Ou não é porque você foi lá que você quer voltar. A TV Tupi, o Cassino da Urca, eu trabalhei lá. Eu não sou tão antigo, tá, gente? Mas eu sou passado já. O Cassino da Urca eu trabalhei. Você já fez 30 ou não? É um pouquinho mais, 38. Um pouquinho mais, 32, né? Porque eu comecei de lá, estou voltando, tá? Eu nasci velho, eu estou voltando. Mas, por exemplo, eu tenho uma saudade enorme da época da TV Tupi, daqui de São Paulo, que foi o primeiro canal que eu fui trabalhar, foi para Tupi. E depois, quando eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei na Tupi do Rio, que é o Cassino da Urca, né? Ali tem lembranças maravilhosas também, de programas e tudo. E era tudo ao vivo, né? Porque o vídeo começou depois que eu estava na TV Globo, depois que a gente estava gravando ainda no Jardim Botânico. Porque aquele programa lá começou como Satiricon, depois virou Faça Humor, Não Faça Guerra, depois que virou Fantástico. Então eu participava tudo, tinha esse programa. E quando começou o vídeo era uma tristeza, porque estava afinando, estava isso. Então a gente saía no dia seguinte de manhã, entendeu? Da televisão. E tinha que voltar meio de uma hora para ensaiar outro programa. E na Globo eu era bailarino também, né? Foi na época da Globo eu era bailarino. Acho que a inauguração foi em 65, eu acho, da Globo. E eu estava na Tupi também. Mas eu nunca gostei de assinar contrato longo. Enquanto todo mundo queria emprego, estabilidade, eu queria trabalhar aqui, depois eu queria ir para outra, eu queria ir para outra. Você é um idealista, né? Muito mais do Quando que me dava o artista. contrato, o que eu olhava? Era o que eu tinha acertado. 6 meses de contrato, o salário e as obrigações. E aí eu assinava o contrato. Quando me dava de 1 ano, eu falava assim, não, eu quero 6 meses. Não, a gente libera. Eu falei, então põe cláusula. Mas meu foi uma amigo época muito Coca, boa. você sabe melhor que eu, a televisão tem uma coisa chata. É o tempo. Acabou, acabou. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do programa, mas antes de terminar, eu queria mandar um abraço muito grande para essa loja maravilhosa que é a Benatti Cosméticos. Isso, está ótimo. A Benatti Cosméticos. E mandar um abraço para alguns países que têm nos assistido, que bastante comentam, que eu quero mandar um abraço muito grande, hoje principalmente para Maputo, na África, a Espanha, essa cidade maravilhosa que é Madrid, cidade fantástica. Enfim, tem um monte, a ilha de São Vicente, na África, no Cabo Verde, que nós temos muita audiência lá. Um pessoal, um beijo muito grande para vocês.
Obrigado de vocês nos assistirem. Maputo, Santiago do Chile é outro lugar que nós estamos com muita audiência. Muito obrigado, meus irmãos chilenos. E Portugal, eu deixei por último, porque Portugal é alguma coisa que foge, porque é o nosso nascedouro, nós viemos de lá. Então eu quero dar um beijo muito grande para o pessoal de Lisboa, para a cidade que eu tanto amo, que é a cidade do Porto, subindo por toda a região. É muito legal. Gente, muito obrigado. Meu amigo Coca, eu queria que você falasse as últimas palavras, as considerações finais. Falando da Espanha, eu tenho cidadania espanhola, Coca da tem? Espanha. É? Em Segóvia tem um castelo de Coca. Tem Legal. brasão e tudo. Você vê como é chique? Você é chique, hein? Você Não, é mais chique do que a brincadeira. gente pensa. Mas foi né? muito bom Bom, a gente sempre fala o telefone, né? Mas foi muito bom vir aqui, estar com você e agradecer a audiência também do programa. Espero que dê para aproveitar alguma coisa de tudo que eu falei para a carreira. Gente, a minha emoção continua, mesmo terminando o programa. Muito, mas muito obrigado. Coca, eu quero te dar um livro que eu escrevi para você, Drogas, o Início do Fim. Para você, Muito legal, é obrigado. um livro bastante forte, falando sobre as drogas. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Gente, nós estamos indo embora. Eu vou embora porque acabou e eu não posso fazer nada. Tá? Tchau, um beijo. Semana que vem tem mais. Obrigado.